aceitei esse desafio, né? Eu sou a Liz, então vou me apresentar a todos, para vocês que estão online. Eu sou a Liz, eu tenho 3 filhos, 2 meninas lindas que me enchem de orgulho e mais o Miguel, que é um menino doce e alegre e que está no espectro do autismo, né? Nível de suporte 2 e tem também deficiência intelectual. Então, assim, o Miguel tem 12 anos, ele está no 6º ano, então são muitas horas, né, de vivência, observação e manejo, né, de uma criança autista. Eu espero poder contribuir com vocês. Então, vamos lá. Como isso é um bate-papo, e agora eu me lembrei que isso é um bate-papo, eu queria propor para vocês que vocês me dissessem as experiências de vocês, o que trouxe vocês aqui hoje, né? Se vocês têm parentes, né? Se vocês são pessoas com autismo, o que trouxe vocês aqui hoje e se tem uma grande pergunta que vocês queiram fazer, né, para uma mãe que tem uma jornada aí já grande para falar. Eu sou mãe autista e acho bem importante a gente participar de discussões como essa que está sendo proposta para a gente conversar e trazer para a sociedade essa clareza sobre o autismo e esclarecer as dúvidas também. E até nós, como mães, né, a gente também se depara em muitos momentos com dúvidas e é sempre uma nova descoberta. Eu não tenho perguntas, porque eu também tenho a vivência, mas estou muito feliz de participar desse momento aqui com todos. Mais alguém gostaria de dizer? Se apresentar? Oi, Ó, já vai chegar aí. Sou a Cíntia, como você já conhece, trabalho aqui na DNS. E eu tenho um sobrinho com autismo, nível 1. E acho que eu vou esclarecendo as minhas dúvidas conforme a gente for batendo esse bate-papo. Tá. Tem uma moça aqui na frente que quer se apresentar também. Boa tarde a todos. Eu sou a Franciele, sou mãe da Manuela. Manuela tem 12 anos, recebeu o diagnóstico há 2 semanas. Não porque eu não percebi nada nela, mas porque os pediatras sempre me disseram: ai, mãe, ela está no tempo dela, cada criança tem o seu tempo, e etc, etc. E foi indo. Infelizmente, chegou um ponto dela ter crises de ansiedade extrema, crises de raiva extrema, de se morder, de se machucar, porque ela não era compreendida, então ela estava sofrendo muito. E... Desculpa. Tamo junto. Força. Então... Agora eu tô dentro da centrífuga. Tudo que eu posso, né? Tô lendo girando muito e fazendo muito. E surgiu essa oportunidade de vir aqui saber um pouquinho mais. Nossa, agora me jogou 12 anos lá atrás. Bom, eu tive o diagnóstico do Miguel, né? Primeiro eu queria dizer para vocês assim, ó, que eu aqui como mãe de autista, me coloco nessa posição, como mãe de autista, estudiosa, dedicada, mãe carinhosa com esse filho, cuidadosa, não especialista. Eu trouxe informações que eu pesquisei, que são de fontes fidedignas, mas eu falo como mãe, tá? Eu não sou especialista. Então, assim, eu tive o diagnóstico do Miguel em 2014. Foi um grande choque, né, porque eu já tinha percebido os sinais e, na verdade, eu fui para uma equipe no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e eu queria ser chamada de louca, sabe? Eu pensei assim, não, eu vou lá, o médico vai olhar para mim e dizer assim, por que está tomando meu tempo? Né, o teu filho não tem nada. Essa era a minha expectativa naquele dia. E, de repente, eu passei por uma série de questionamentos, por uma equipe multidisciplinar, vários médicos juntos ali me acompanharam. Em Porto Alegre tem um médico que é responsável lá pelo Hospital de Clínicas pela área de autismo, que é o Dr. Rudimar Riesgo, que é uma sumidade no assunto. Então, eu tive o diagnóstico naquele dia, naquela hora.
Elas conversaram comigo, fizeram uma série de protocolos, depois imprimiram uma série de calhamaços e disseram, bom, o Miguel tem autismo. E que é o autismo? Há 12 anos atrás, muito menos visibilidade. Eu não sei como é que eu peguei o carro e cheguei em casa. Uma dúvida, até hoje. Mas estou aqui, como toda mãe atípica, o que a gente faz é entrar no assunto de forma profunda, de corpo e alma, para garantir o melhor para os nossos filhos. Então, é importante que a gente saiba que o autismo está num espectro. E que dentro desse espectro, ele é medido por níveis de intensidade, né? Existia antes uma definição que determinava que era severo, moderado e leve, né? Hoje não mais é definido dessa forma, tá? Então, a frase mais importante que eu gostaria que vocês guardassem hoje é: valorize as capacidades e respeite os limites. Isso é o que eu gostaria que vocês levassem. De tudo que eu vou falar, guardem essa frase lá no coração. O que é o autismo? Então, assim, o autismo, de acordo com o manual, como eu disse para vocês, informações, né, científicas. De acordo com o manual, o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, ele é definido, né, por comprometimento em 2 domínios importantes. Déficits na comunicação e interação social, comportamentos e interesses e atividades com padrões repetitivos e restritos. As características, que são, o que significa aqueles 2 domínios, né, falados ali por eles. Então, vamos lá. Dificuldade de interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções, fazer e manter amigos. Isso tudo são limitações que eles trazem consigo, né? E que nós, mães, estamos fazendo, né, junto com a equipe multidisciplinar, de tudo para a gente evoluir e avançar para que eles tenham cada dia mais uma qualidade de vida melhor. Eles também apresentam como característica dificuldades na comunicação, optando pelo uso repetitivo de linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo. Então, isso seria assim, tem autistas que vão apresentar a fala. O Miguel começou a falar aos 9 anos. 9 anos. Longa espera, né? Hoje ainda ele não tem uma fala funcional. O que é uma fala funcional? É que ela sirva para as atividades da vida cotidiana, né? Então, ele se expressa, fala algumas frases, às vezes apresenta bastante repetições das frases e tudo mais, mas ele não consegue manter um diálogo por muito tempo. Então ele fala algumas frases comigo, mamãe, vem aqui, mamãe, quero ir no McDonald's, mamãe, mas ele não consegue entabular uma conversa, sabe? Aquela conversa que a gente faz entre amigos, ou aqui como a gente está fazendo agora, esse diálogo. Então, essa sequência que ele não consegue dar. Outros que estão em outros níveis, né, de suporte, eles não apresentam a fala. Então, a comunicação é um marcador importante, porque diferente, por exemplo, eu vou citar aqui a condição da pessoa com síndrome de Down. Ela tem um marcador, né, que são aquelas características que quando a gente olha, a gente identifica. É uma pessoa com síndrome de Down, né? O autista, ele não tem cara, ele não tem nada. Então, o que costuma acontecer? A gente está na fila do supermercado, começa a demorar. O autista vai se desorganizando, vai apresentando comportamentos socialmente inadequados e as pessoas começam a nos olhar, nos cobrar. Ei, não vai fazer nada com essa criança? Puxa, que mal criado.
né? Então, normalmente é o que acontece justamente por essa questão, né? Por ele não ter um marcador, por a gente não poder olhar e dizer assim, ah, tem aquele sinalzinho ali, ó, é autista. A gente não tem como fazer isso, tá? Então, assim, eles vão apresentar alterações comportamentais, como mania, apego excessivos a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, que a gente chama de hiperfoco, né? Por exemplo, o Miguel tem hiperfoco em tecnologia e em ursos de pelúcia, tá? Então, se me virem na rua carregando um monte de ursinho, já sabem que é o hiperfoco do Miguel. Então, é assim que se apresenta, hiper ou hipo, né? Dificuldades da imaginação e sensibilidade sensorial, que é relativa a barulhos, cheiros, ambientes com muitas pessoas, né? Então pode atingir a questão sensorial deles de alguma forma, sem que eles possam compreender o que exatamente está acontecendo e passar a sentir uma inquietação, uma agitação, e aquilo vai alterando de nível até se transformar numa crise. Como é que a gente sabe quando é uma crise e quando é uma birra? Alguém sabe? Como é uma crise, como é uma briga? Já pararam para pensar assim, quando que a gente pode dizer assim, ah, meu filho está tendo uma birra, ou não, meu filho está tendo uma crise? A diferença essencial para a gente saber é que a birra, quando a gente atende, né? Ah, tá chorando porque eu quero esse computador. No momento que eu entrego o computador, o que acontece com aquela criança? Desliga o botão. Silêncio. A criança em crise, o que acontece? Ela não consegue sair desse estado de desorganização, de desestabilização emocional, e aí com isso ela vai aumentando aquele nível de agitação dela e vai passando para vários estágios, né? Então ele começa a apresentar sintomas. O Miguel, eu como mãe já sei que quando ele vai começar a se desorganizar, como a gente usa bastante esse termo, ele começa a mexer as mãos. Então, quando eu vejo que ele está começando a mexer as mãos, já começo a agir na contramão daquilo, né? Procurar deixar ele mais tranquilo para que ele não entre naquele quadro de crise. E a maioria das crianças que apresentam a crise, quando elas entram na crise, elas podem levar de 30 minutos a 2 horas para voltar ao estado normal. Por isso também que a gente sabe que não é birra, porque não dura tanto tempo uma birra. Uma birra entregou o objeto de desejo, acabou, tá ali. Tá atendido, desliga o botão, acabou o choro, sabe? Entrega o celular, deu. Isso com a crise não funciona. Ele precisa de um tempo para se autorregular de novo. Aí ele vai apresentar, nesse momento que ele está tendo essa crise, ele vai apresentar um comportamento que chama bastante a atenção da gente. Agora, quando eu falar, vocês vão entender. Quem já viu? Alguns autistas apresentam esse comportamento de se balançar, outros autistas olham para as mãos, balançam as mãos. Esses comportamentos todos são estereotipias, que são comportamentos que socialmente a gente não reconhece porque nós temos o comportamento típico, né, e eles têm um comportamento atípico. Esses comportamentos, eles servem para quê? Vamos imaginar assim, ó, que o autista, o cérebro dele é como se fosse um grande arquivo. Sabe aquele arquivo cinza de antigamente? Quem vai lembrar? Que é como se eles abrissem várias gavetas ao mesmo tempo e ficassem com todas essas gavetas abertas. Então, para eles se autorregularem, para eles retomarem esse estado emocional, né, mais tranquilo, mais calmo, para eles voltarem para esse estado, o que eles fazem? Eles se focam numa estereotipia, né? Alguns contam,
alguns falam baixinho. O Miguel, ele repete bastante nome de desenho, né? Quando ele tá assim, ele começa Pica-Pau, Gato de Botas, e vai falando nomes dos desenhos, né? E isso é uma forma que ele está encontrando de deixar aquelas gavetas lá e me focar aqui nessa atividade para que eu possa me autorregular e recobrar o meu equilíbrio emocional. Tá? Então, é isso que acontece, né, nas crises. Opa, peraí. Onde que eu estou indo aqui? Níveis de suporte. Então, como eu falei para vocês, numa definição anterior à que nós temos agora, os níveis eram considerados, então, do leve, moderado e severo. Com o DSM-5, que foi lançado em 2013, o que houve? Houve uma reorganização dessas informações, né, a fim de trazer assim, de forma mais qualificada o diagnóstico. E então eles definiram, né, que os níveis de suporte é que determinam a intensidade. Então ele pode ser um autista de grau 1, né, que ele tem um nível de suporte que não vai apresentar muitos prejuízos daqueles mais acentuados, né? Vamos dizer assim, apresenta prejuízos leves que não podem impedir de estudar, trabalhar e se relacionar. É o autista que vai apresentar fala, que vai conseguir se comunicar, que vai conseguir ir para a escola, né? E que, claro, o que vai determinar, né, o nível de suporte dele? Quanto de ajuda que ele precisa. Quanto de ajuda ele precisa para fazer as coisas cotidianas, para conseguir dar conta da rotina da vida dele. Então, isso é o que determina os níveis de suporte, né? O Miguel, por exemplo, ele está no nível 2 de suporte, ele tem um menor grau de independência, ou seja, ele é bem dependente e necessita de auxílio para desempenhar as funções cotidianas, como tomar banho, preparar a refeição. Nós já evoluímos muito com o Miguel, né? Ele já tem uma independência já em muitos processos assim que são cotidianos, que são normais para a gente, né? Que tem o comportamento típico, que é vestir a roupa, amarrar o sapato, andar de bicicleta, ir até a esquina comprar o pão. Então, alguns níveis de independência o Miguel já atingiu e outros ele ainda está caminhando para atingir. O grau 3 de suporte, ele vai manifestar dificuldades graves e ele costuma precisar de apoio especializado ao longo da vida. É aquele grau de suporte que ele não consegue ficar sem uma pessoa para cuidá-lo. E esse cuidado dessa família, dessa mãe, é até o final. Porque ele poderá evoluir no seu comportamento e sair do grau 3 de suporte e ir para o grau 2 de suporte, com as terapias, com todo o suporte, né, que ele vai receber da equipe multidisciplinar. Isso é possível, ele pode não ficar para sempre nesse grau 3. O filho do Marcos Mion, não, vocês já ouviram falar no Ricardo da internet? Filho da Dalva? Ele é uma graça. Então, o Ricardo, ele era de nível 3 de suporte e ele, com as terapias, com o trabalho, com a dedicação daquela mãe, ele hoje já está num outro nível de suporte. Ele já depende menos dela, depende menos de ajuda. Isso que vai determinar o nível de suporte, né? Que fique claro. Então, como é que está indo? Estão com dúvidas? Estão conseguindo acompanhar? Bom, prevalência. Eu trouxe alguns dados também. Esses dados são do CDC, que é um instituto de saúde assim, americano. Pois não. Mas o nível 3 tem crianças que não falam nível 3, né? Sim. É como eu disse para a senhora, para vocês todos, né? Cada autista, ele vai apresentar
como eu posso dizer assim, uma identidade só sua, que é o quê? Nenhum autista é igual ao outro. Então, ele pode ter afetado lá a área da comunicação social e pode não ter outros tipos de comportamento. Essa palavra é muito forte, né? Nunca, mas assim, que você saiba, não há um autista igual ao outro, né? Então, cada um vai ter uma combinação genética que é só dele, né? Então, por isso que é uma coisa tão particular e tem que ser olhada de forma tão individual, sabe? Porque quando a gente conhece um autista, a gente conheceu um autista. A gente não conheceu todos os autistas porque a gente conheceu um autista, agora eu conheço todos. O que acontece? Com a chegada do DSM-5, mudaram os critérios de diagnóstico, eles melhoraram essas ferramentas de diagnóstico. Outra questão importante que aconteceu, né? Que muito mais profissionais estão capacitados para dar esse diagnóstico. Que isso era uma coisa que antigamente, para você ter acesso a um neurologista que soubesse determinar que aquilo é autismo, você tinha que ir para a capital, tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para um grande centro do país, entendeu? E hoje... E antes disso, a história, infelizmente, não é tão assim poética, né? Antes disso, essas pessoas eram separadas da sociedade, em hospitais psiquiátricos. Para resumir, eles não passaram a existir hoje, eles não estão, como é que eu posso usar uma expressão assim, saindo assim, dando em árvore, sabe? Eles estão tendo cada vez mais acesso ao diagnóstico, ou seja, mais profissionais preparados para dar o diagnóstico, mais instrumentos para diagnosticar, e por isso que nós temos. E outra, né? Nós estamos na era da tecnologia, da informação. Eu estou aqui conversando com a senhora e dando essa atenção, e em outro lugar nós temos aí uma pessoa de outro país, de outro bairro, de outra cidade, que está chegando, a mesma informação que está chegando na senhora, está chegando nela. Isso é um avanço para nós. E isso contribuiu para o aumento de diagnósticos, entende? Porque a informação se espalhou. E nós, como mães, também temos esse papel de levar informação, né, a fim de preparar essa sociedade, né? As causas, o tratamento e demais aspectos. Bom, acho que eu passei um ali, só vou voltar para vocês saberem. Então, assim, hoje, o dado que nós temos oficial lá, esse dado é um dado americano, desse instituto aqui, cerca de 1 a cada 36 crianças é autista. Esse é o dado, 2024, tá? Em 2000, só para vocês terem uma noção assim de como é que a gente agora condensa todas essas informações sobre o diagnóstico, com essa melhora toda, em 2000 nós tínhamos uma criança para 150. Em 2000. Então, assim, avanço da tecnologia, ferramentas de diagnóstico, mais pessoas preparadas, mais acesso à informação, tudo isso colaborou para que a gente tivesse, né, um número maior de diagnóstico. Então, não está na moda ser autista, está tendo um número maior de diagnóstico, porque nós estamos tendo acesso a um número maior de profissionais preparados para darem esse diagnóstico, né? Isso que a gente precisa compreender. Então, é relatado que o TEA ocorre em todos os grupos raciais. Já se pensou que o TEA não acontecia em negros ou outros tipos étnicos, né, ou socioeconômicos, e na verdade o que acontecia é que esses dados não tinham sido
não tinham chegado nessa população. Então, aquela população negra não tinha tido acesso ao diagnóstico e esses dados não tinham sido transportados para esse grande, para essa rede de monitoramento que tem todas essas informações, que condensa todas essas informações para o mundo. Então, a gente já sabe que é relatado que o TEA ocorre em todos os grupos raciais. Não é não é branco, só tem autista branco. Não, o TEA pode acontecer com qualquer raça. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele é 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Por que também isso aparece? E também por isso a cor símbolo é o azul, né? Porque antes ele era muito mais diagnosticado em meninos. Porque em meninos os comportamentos ficavam mais evidentes, as limitações ficavam mais evidentes. E as meninas, o que elas têm um mecanismo, né, de imitar comportamentos. Então, imita a coleguinha para não chamar atenção, né? Vou com todo mundo, sabe? Então, imita comportamentos e passa despercebida. E aí vai acontecer o quê? Vai ser diagnosticada com autismo com 20 anos, depois que já passou muito tempo recebendo diagnósticos errados. Né? Por quê? Porque a gente chama de masking, que é um mascaramento, né, desses sintomas, dessas características. Bom, cerca de 1 em cada 6, ou seja, 17% das crianças com idades compreendidas entre 3 e 17 anos foi diagnosticada com deficiência de desenvolvimento, conforme relatado pelo país durante um período de estudo de 2009 a 2017. Ou seja, além do autismo, apresentaram outras comorbidades, TDAH, dislexia, Miguel tem deficiência intelectual, outras crianças apresentaram deficiência intelectual. Então, outras comorbidades, né, outras patologias foram associadas ao diagnóstico associadas, que eu digo diagnosticadas ao mesmo tempo, né? Foi detectado, então, o diagnóstico de autismo e o diagnóstico também da deficiência intelectual, por exemplo, no caso do Miguel. Bom, causas e tratamentos. As causas estão associadas em 98% à genética. Mas ainda hoje não é possível isolar geneticamente e dizer aonde está o autismo, qual é a parte da genética que está o autismo, que corresponde. Então, esse é um trabalho que ainda muitos médicos ao redor do mundo estão trabalhando, estudando, se debruçando, dedicando as suas vidas. Mas já se sabe que 98% é genético. 2% são fatores ambientais. Fatores ambientais intrauterinos, durante a gestação. Ou seja, ele não nasceu, pegou o celular, começou a mexer e virou autista. Ele nasceu autista. Entende? Então, assim, isso é uma coisa importante da gente compreender, né? Que o autismo, ele é uma doença que ele nasce naquela pessoa, né? Ele não vai desenvolver ao longo da vida. Eu não sei, hoje eu estava ali, comecei a ficar autista, estou piorando. Não, isso não é verdade. O autismo é uma condição, né? Eu não sou médica para falar para vocês essas questões assim de forma mais clara, mas assim, ele não é considerado uma doença, porque é uma condição, assim como a condição síndrome de Down, né? São as características que ele apresenta para viver nesse mundo, né? E aquilo veio com ele. Não é uma doença como o câncer, vai passar por um tratamento e vai melhorar. Entende? Então, ele não é considerado uma doença, né? Mas, como eu disse para vocês, eu não sou médica, não sou especialista, isso é uma informação que eu tenho de outros médicos que eu sigo, que eu estudo e que eu busco me informar. O tratamento do autismo, ele é predominantemente multidisciplinar. Para
tratar o autismo, a gente precisa do acompanhamento de neuropediatra, psicólogo, fono, psicopedagogo, e também a gente tem a indicação de outras sessões de terapia, tá? Como ecoterapia, natação, musicoterapia e outras atividades que vão ser propostas por essa equipe multidisciplinar que vai avaliar essa criança. Não tem um remédio que a gente vai dar para a criança e ela vai deixar de ser autista daqui a um tempo. Não tem, né? O remédio que as crianças tomam é para atuar na sintomatologia, nos comportamentos, agitação, depressão, aquilo que ele apresenta como consequência, né? Então, para isso que eles tomam os medicamentos. Não é para o autismo, né? Então, por exemplo, o Miguel toma risperidona para que ele consiga manter uma concentração melhor, que assim ele consiga aproveitar as atividades e aprender e passar, né, pelos esses momentos de forma mais concentrada, com menos agressividade. Então, aí ele toma um outro remédio, né, que é para uma questão que ele tem de ansiedade. Mas veja, nenhum dos dois remédios é um remédio para o autismo. De acordo com a legislação brasileira, o transtorno do espectro do autismo, ele é considerado uma deficiência. Isso foi uma vitória das mães atípicas. Por quê? Porque existe uma legislação muito ampla que trata das pessoas com deficiência. E para as pessoas autistas, para esse grupo de pessoas, que é um grupo muito grande hoje, não tem tanta legislação. Então, foi determinado, de acordo com a legislação brasileira, o TEA, para todos os fins legais, é considerado uma deficiência. Então, a gente pode estacionar naquelas vagas para as pessoas com deficiência, a gente pode ter acesso a uma fila especial. Por que a gente tem acesso a uma fila especial? Porque o grau, vamos dizer assim, o grau não, o tempo que vai suportar aquela criança autista naquela fila de supermercado vai ser muito menor do que uma pessoa que não tem o transtorno do espectro do autismo. Então, é muito importante que a gente compreenda que essa definição, né, quando eles passaram a considerar como deficiência, eles trouxeram para a gente uma legislação que nos apoia e também acesso a essas questões. Eu vou trazer uma frase delicada agora para vocês, tá? Mas assim, algumas pessoas dizem assim, todo mundo é autista agora, estão fabricando laudo para pegar os benefícios. Gente, não se enganem. Não romantizem o autismo. Autismo é dedicação, entrega, abrir mão de si em prol do outro, emprestar a sua mão para que teu filho possa alcançar. Então, assim, representar o teu filho onde ele não pode se representar, falar por ele quando ele não apresenta fala, lutar pelos direitos dele. Isso não é romântico, isso não é novela, isso não é bonitinho, isso não é legal, isso não favorece ninguém. Se vocês me perguntassem, você trocaria o Miguel por outra criança sem autismo? Nunca. Jamais. Jamais. Eu amo, acolho, aceito meu filho exatamente como ele é. E sou uma leoa. Né? Então, vamos avançar aqui. Acolhimento, empatia e respeito. Por que eu trouxe isso? Que já é mais, a gente está se encaminhando para o final. A situação das famílias, a maioria dessas mães, nós podemos considerar que grande parte dessas mães, elas são abandonadas após o diagnóstico. Elas não conseguem encontrar alguém que possa cuidar dessas crianças. Elas não conseguem encontrar tratamento no SUS.
Elas não conseguem muitas vezes ter acesso ao benefício da pessoa com deficiência, o BPC-LOAS, que é um benefício que, no meu entender, deveria ser, por padrão, direito de toda pessoa com deficiência, né? Muitas pessoas não conseguem comprovar os requisitos, né, de vulnerabilidade social, requisitos socioeconômicos para ter esse benefício. Muitas mães não conseguem um advogado para buscar esse dinheiro. Muitas mães não têm informação de onde que eu vou, em qual setor, onde que eu falo, para eu obter esse benefício, já que agora eu não posso trabalhar, eu tenho que ficar com meu filho em casa. Então a gente tem que ter muito respeito, porque o nosso país é um país muito lindo, muito diverso, e que eu acho que tem muita gente boa, mas que ainda carece de muitas políticas públicas de acesso à saúde, à inclusão, à educação, para esse grupo de pessoas. Então, como sociedade, nós não podemos falhar em acolher. Isso nós não podemos deixar passar, sabe? Como sociedade, qual que é o meu papel nessa desordem aqui que se apresenta, né, do mundo? Como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar? Acolhimento, empatia, respeito, valorizando as capacidades, respeitando os limites. Também queria que vocês fizessem uma grande reflexão que muitas mães têm acesso à informação e vão fazendo esse papel de passar umas para as outras, né? Hoje eu estou passando para Fran, que está chegando agora, e eu acho que depois a gente vai conversar bastante, a gente vai ter bastante troca. Pretendo te ajudar, como eu puder, nesse acolhimento. Então, assim, muitas mães chegam, recebem o diagnóstico e às vezes elas estão numa situação que elas não sabem para onde correr. Muitas mães às vezes me procuram e me dizem assim, mas onde que eu tenho que ir agora? Eu vou na AMA, eu vou no posto de saúde, não tem uma política definida, um trilhar, uma jornada para ela caminhar e dizer assim, bom, é por aqui que eu vou. Não. Essas informações e essas políticas e toda essa questão ainda estão nebulosas, não estão funcionando como deveria. Vamos falar da questão da educação? Por exemplo, a questão da educação e da inclusão das crianças com deficiência em sala de aula é uma política de 2008. 2008. Nós estamos em 2024. O que acontece? Era para 2017 os professores terem sido preparados pelos governos, não foram, foi prorrogado de novo, teve a pandemia, não fizeram nada de novo. E aí, o que nós temos agora? Um número importante de diagnósticos, crianças, a fila de espera para neuropediatra. O Miguel está esperando desde o ano passado, já faz um ano, que ele está na fila esperando, né, para ele ter acesso ao neuropediatra. As consultas têm um valor, é uma fábula, né? A gente não consegue dar conta de pagar a terapia, não consegue. Uma mãe que não tem um acolhimento, que não tem um apoio, não consegue. Então, o que é importante a gente saber disso tudo, de toda essa conversa que a gente está tendo, assim, né? Muito sincera com vocês, que nós precisamos acolher essas mães. Nós precisamos acolher essas professoras. Não existe um culpado. Existe toda uma engrenagem que não está funcionando. Mas que ela não é uma engrenagem que a gente vai apertar um botão e ela vai automaticamente começar a rodar. Ela vai depender que eu, Liz, mãe, me torne acadêmica de letras inglês na Univale,
para aprender sobre aprendizagem, para aprender sobre BNCC, para aprender sobre inclusão. Então eu saio daquilo que eu tinha programado para minha vida e vou estudar sobre o autismo, vou estudar sobre ser professora, vou tentar buscar uma forma de ajudar o meu filho, né? Vai depender de quem? Daquela outra pessoa, daquele vizinho que às vezes ouviu aquele grito, né, e não entendeu muito bem o que está acontecendo, o que será que eu faço? Vou chamar a polícia, vou chamar o conselho tutelar, vou chamar não sei o quê. Procura entender o que está se passando com aquela família, se coloca muito mais na posição de ajudar do que de criticar, de apontar. Nós já temos uma carga muito pesada. E eu não sei se eu já passei por ela, acho que eu acabei não trazendo. Mas eu vou trazer um dado para vocês que é muito importante, eu não sei se todos vocês têm acesso a essa informação. O estresse vivido pelas mães de autistas, ele é comparado, isso uma pesquisa científica americana, respeitada, com dados, que inclusive depois eu posso compartilhar o link para quem se interessar, tá? Tá em inglês, mas dá para traduzir. O que acontece? Essa pesquisa vai e diz assim, de todas aquelas páginas daquela pesquisa, o mais importante, que o estresse dessa mãe é comparado a um soldado em guerra. Já pensaram? O estresse dessa mãe é comparado a um soldado em guerra. Então, assim, o que será que eu posso fazer como vizinha, como uma pessoa que estou na fila do supermercado, esperando aquela criança que está ali se organizando? Como que eu posso contribuir? Respeito, empatia, mais uma vez, valorizar as capacidades e respeitar os limites. Eu já tinha me apresentado, eu espero que vocês tenham gostado das informações, eu espero que eu possa ter sido útil. Esse é um papel que eu assumi com o meu filho, porque o maior medo que uma mãe de autista carrega, sabe qual é? Quem pode imaginar? Preconceito. Morrer. E se eu morrer hoje e deixar o Miguel para essa sociedade, como que ele vai ser recebido? Como que ele vai ser acolhido? Como que ele vai ser compreendido? Será que ele vai ter acesso às políticas? Entende por que a mãe do autista ela é tão guerreira, lutadora, leoa, ela vai, ela corre, ela não aceita menos para o seu filho. Então, por isso que a gente tem que ter... E falando da culpa, como é que é o nome da senhora? Sandra. A culpa é uma coisa que não pode estar presente na mãe do autista. Você sabe por quê? Porque hoje a gente já tem dados que o autismo, né, que a causa do autismo é 98% genética. Não é culpa daquela mãe, ou porque ela fez isso, ou porque ela fez aquilo, ou porque aquela mãe é fria, porque a mãe não gosta daquela criança, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo. Ah, essa mãe não cuida, ela deixa o dia inteiro lá no celular, virou autista. Isso não existe. A ciência nos diz que 98% é uma carga genética e 2% fatores ambientais intrauterinos. Não há uma culpa, não há um culpado. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se sintam assim, um pouco mais informados sobre o assunto. Eu estou disponível para vocês pela minha rede social, né? O Jefferson tem o meu contato. E eu agradeço muito, muito que vocês tenham vindo até aqui, me ouvir falar de um tema tão importante que a gente não pode deixar mais como se não tivesse acontecendo nada. Porque, só para vocês terem uma informação, ontem, quando eu estava finalizando essa apresentação, vendo se eu tinha colocado todas as informações que eu tenho e tudo mais, de forma mais simples, né? O que aconteceu? Eu fiquei sabendo que uma criança autista foi morta.
na escola, de tanto apanhar. Será que a gente vai continuar fazendo de conta que não está acontecendo nada? Qual é o papel como sociedade que eu, Lisandra, que eu vou assumir para que isso mude? Para que cada um de nós possa trazer, se dar as mãos e ao invés de se atacar, se agredir, se odiar e se colocar em polos opostos. Nós não estamos em polos opostos. Nós temos uma causa em comum, uma luta em comum. Muito obrigada. Como você trouxe esse caso, né, à tona, eu acho bem importante salientar que os autistas, eles não entendem as entrelinhas, eles não veem maldade, eles não entendem quando você faz uma cara que você está triste ou se você está feliz, se você está com maldade no olhar, ele não tem esse entendimento. Então, muito provavelmente, ele foi sofrendo na escola, talvez não soube como passar isso para os familiares, porque a dificuldade deles expressarem o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, é muito grande. E aí acontecem esses casos, então por isso a nossa luta. E é importante o que ela falou pra gente, né, sobre essas questões de ele não reconhecer. Então, assim, ó, vai acontecer o quê? Vocês vão presenciar um autista, que uma criança caiu, se machucou e ele está rindo. Mas ele está rindo da criança? Não. Ele não está entendendo o que está se passando ali. Ele não está reconhecendo os traços que a gente reconhece. Braba, sabe? Triste, feliz. Ele não reconhece essas expressões faciais. Então fica mais difícil para ele entender o que está se passando, né? Então, tem muito assunto para compartilhar com vocês. Podem me procurar, continuem me perguntando. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo tempo de cada um de vocês, a dedicação de vocês terem vindo até aqui.